Olá, vamos de ao vivo hoje e agora vou começar a mandar os aviãozinhos para quem tá online aqui, já se preparar e eu vou convidar logo a nossa convidada. Deixa eu logo fazer isso, né? Enquanto nossa convidada já também se prepara. Olá, Marcela! Boa noite, seja bem-vinda! Marcela, como sempre, chega na hora. Seja bem-vinda, Marcela. Vai mandando aí os aviões para também chamar o pessoal para vir assistir nossa live. Tô bem animada para essa live. Olá, a Vaglânia já tá por aqui. Vamos lá, Vaglânia, vou convidar você agora. Eita, e meu vizinho aqui tá. Boa noite! Bem-vinda, Vaglânia! Olá, olá, olá. Boa Tudo bom? Boa noite, noite. obrigada pelo convite. Vamos Eu, prosear. eu tô aqui animadíssima com essa conversa. Nunca fiz tanta Vamos embora. pergunta. Ah, vamos Muito para lá. assim. Eu não sou um oráculo, as que eu souber responder, a gente responde, as que eu não souber, eu mando em seguida, enfim, né? Porque na realidade o importante é a gente estar trocando, né? Trocando ideias, trocando experiências e deixando as coisas irem fluindo, né? Eu vou fluindo, vou fluindo, vou fluindo, né? Num lindo voo. É Ah, isso, essa é a ideia do parto domiciliar, fluir e voar no próprio corpo, né? Sem sair do chão. muito bom. Então, para começar essa live, eu gosto de fazer sempre na abertura uma pequena apresentação, mas isso Uhum. você também pode se apresentar, né? Para quem está entrando agora, que não conhece a professora Vaglânia, eu vou fazer essa apresentação. Então, a professora Vaglânia é professora na UFPB. Ela é graduada em enfermagem na Universidade Federal da Paraíba. Ela também possui mestrado na Universidade Federal da Paraíba em enfermagem, com residência em obstetrícia, não é isso? Enfermagem e obstétrica. Isso. E E ginecológica. tem o seu No meu tempo doutorado. eram os dois cursos juntos. Sim. Uhum. O Ok. doutorado é Vamos lá. em saúde pública. Ela é coordenadora de um projeto maravilhoso, o Roda Bem Gestar. Como está esse Roda Bem Gestar? Na pandemia, que pena que a Não pandemia é? tirou a roda. E ela tem muita experiência. Eu gostaria muito que você se apresentasse, para que você falasse como é a sua relação com toda essa sua bagagem de obstetrícia, né? De enfermagem obstétrica, como é a sua vivência com o parto domiciliar, para que as pessoas conheçam você e que a gente já comece essa nossa conversa com nossas perguntinhas. As pessoas que estão ao vivo assistindo a gente, se tem alguma pergunta que não conseguiu ser respondida, que você tem alguma dúvida e não foi respondida nas nossas conversas, vocês anotem aí que eu estou tendo a ajuda de Marcela. Coloca nos comentários que Marcela vai me ajudar aqui, vai me sinalizar. E qualquer comentário que vocês quiserem fazer também, fiquem à vontade. Mandem essa live para todas as pessoas que vocês quiserem que participem. Agora pode falar, Vlá. Vamos lá. Eu sou Vaglânia, Vaglânia Mendonça, eu sou enfermeira obstetra, né? Fiz, como você já falou, Lília, eu fiz residência em toco-ginecologia, que era o nome dado à enfermagem obstétrica, enfermagem ginecológica no meu tempo, e aí eu estou falando de 1999, que foi quando eu comecei na residência, né? Terminei em 98, 99 ingressei na residência. Sou professora do curso de graduação em enfermagem da UFPB, coordenei uma especialização maravilhosa chamada, né, curso de especialização em enfermagem obstétrica, que era o CEL, né, um curso financiado, 100% financiado pelo Ministério da Saúde, para capacitar e habilitar enfermeiras de maternidades aqui do município e do Sertão Paraibano.
Tenho mestrado, né, em enfermagem, e o meu doutorado é em saúde pública pela Fiocruz, e estou atualmente no mestrado profissional em saúde da família, que é um mestrado também que eu adoro, né? Dizer que realmente o ano passado eu coordeno 2 projetos, né? Um era o Roda Bem Gestão, um projeto de extensão, e tinha um outro projeto que era o Partejar Potiguara, que também eu coordenava junto com outras 3 coordenadoras, né? Cada uma com um braço do projeto, era eu trabalhando com a questão dos audiovisuais de parteiras tradicionais indígenas, e as 3 meninas trabalhando com narrativas de parteiras indígenas, porque a gente reconhece que toda a nossa prática tem uma base na parteria tradicional indígena. E aí eu estou falando de parteira tradicional, que é uma coisa, parteira na tradição é outra coisa. Então, a parteira tradicional, né, a nossa prática realmente advém dessas mulheres, né? Com a pandemia, nós saímos do Roda Bem Gestar e fizemos um projeto muito bacana, que é o Fale com a Parteira, em que a gente trabalhava, oferecia até dezembro, né? Estamos de férias, mas oferecíamos até dezembro 24 horas por dia, 7 dias por semana, teleconsulta e teleorientação para mulheres grávidas, mulheres em início de trabalho de parto e mulheres no puerpério, né? Então, a gente tinha uma equipe de 32 pessoas trabalhando ininterruptamente e foi muito bacana. E né, próxima semana começa o ano letivo da UFPB e a gente está vendo o que é que vai fazer. E outro projeto que eu também fiz em substituição ao Partejar foi o DIU na atenção básica, com discussão para ampliação da oferta de DIU por enfermeiras da atenção básica, né? Esse a gente trabalhou muito mais com a capacitação e com práticas integrativas e complementares para as mulheres que iam para os mutirões para inserir DIU. E esse ano queremos fazer a capacitação de enfermeiras da atenção básica para a inserção de DIU como uma oferta baseada nos direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres, né? Em suma, sim. E por que parto domiciliar? Porque eu tenho uma pesquisa, né? Pesquisa que foi até o ano passado, no início de 2020, com parto domiciliar. Uma pesquisa que trabalhou a vivência das mulheres sobre o parto domiciliar, quem são elas, por que elas escolheram. Um outro trabalho também dessa grande pesquisa que nós fizemos aqui sobre paternidade e parto domiciliar, os homens no parto domiciliar. Foi muito linda, e espiritualidade e parto domiciliar. Tá bom? Foi isso. É muita coisa. Tá bom, chega. Somente, muita coisa, muita bagagem. Então, você está totalmente pronta a responder todas essas perguntas. Vamos embora, vamos embora. Estou com um caderninho aqui, ó. Eita, igual eu. E também eu costumo falar, geralmente, antes de começar as perguntas, como a gente se conheceu, né? Eu sempre comento. Os meus convidados, eu sempre trago alguém que eu tenho essa proximidade, né? E aí, Vaglânia, eu contei ontem, foi ontem, nas minhas redes sociais, como foi que eu achei Vaglânia, que essa mulher surgiu na minha vida. E foi um momento muito apropriado que a gente se conheceu. Eu estava gestante de Benjamin, que agora já está aqui com a gente. E foi através da Roda Bem Gestar. Eu estava no curso de jornalismo ainda e terminando já o último período daquela correria de produção de matéria, e aí em dose dupla, né? Trabalhando e também sendo a gestante, né? O casal gestante. Foi maravilhoso. E depois você esteve lá presente na minha banca, aceitou de primeira estar lá. Foi maravilhoso. E aí é uma honra para mim que você aceitou esse convite de estar aqui. E agora vamos lá, né? O que eu primeiro gostaria de perguntar é como assim, parto? A gente sabe que com a pandemia, muitas pessoas voltaram a pensar no parto domiciliar, no parto em casa, né? Muitas mulheres, elas têm conhecimento de que existe essa possibilidade e outras não, né? Mas aí, a pandemia veio. Muitas pessoas recorreram
Aí cresceu essa procura desse parto, né? Desse tipo de local de parto, de ser a nossa casa. Mas como é aqui no Brasil? É legal? Esse parto domiciliar existe aqui ainda, em pleno século XXI, porque muitas mulheres acreditam que isso é coisa do século XIX, não existe mais. E agora? Vamos lá. Existe ou não existe? É legal no Brasil? Existe, sempre existiu e queira Deus que continue a existir e que seja ofertada ao máximo de mulheres possível, né? Então, primeiro que o princípio constitucional, que é que toda mulher e toda pessoa, né, não só as mulheres, elas têm o direito, né, de opinar e de dialogar sobre as assistências e as intervenções pelas quais ela passa. O parto domiciliar, né, no Brasil, ele correspondia antes da pandemia, até 2015 ou 2017, estou, né, lendo engano, mas um desses 2 anos, em torno de 3% dos partos que aconteciam no Brasil. E isso é muito, né? Isso é na cifra de 1.000 do total geral de partos, né? Essa busca, ela vem aumentando, ela vem crescendo, porque as mulheres têm tomado a consciência do próprio corpo. Parto domiciliar não é só uma escolha de onde parir, mas é uma atitude frente à vida, como a mulher se vê na vida, né? Como ela se coloca na vida. Hoje, a gente tem muitas parteiras tradicionais que continuam atendendo nos grandes rincões do Brasil, né? E a gente tem hoje também enfermeiras obstetras, né, com capacitação em partos domiciliares, ou, enfim, o fato de ser enfermeira obstetra já a habilita, né, para esse atendimento, que tem tido um aumento na busca. Né? Aqui mesmo, em João Pessoa, a gente teve um aumento importante. Em 2017 tivemos, em 2015 tivemos 5 partos, em 2019 nós tivemos 35 partos registrados. Então, assim, pode ser pouco, olhando para o número, né, que acontece nas maternidades, mas é um bom número, isso aponta para que as mulheres estão compreendendo melhor a fisiologia do parto, estão compreendendo que dor e sofrimento são coisas diferentes, né? A dor no parto muitas vezes é inevitável, nem sempre, por incrível, eu digo isso, as pessoas me chamam de louca, mas nem sempre o parto dói, mas o sofrimento é uma escolha ou uma situação, é mais uma situação do que uma escolha, né? Uma situação pela qual a mulher passa. E no parto domiciliar a gente preza por reduzir o sofrimento, por tornar a experiência prazerosa, significativa para as mulheres. Né? Então, de um modo geral, é isso, é legal, é previsto em lei. Enfermeiras obstetras, elas têm, na autonomia, né, da lei do exercício profissional, o direito de assistir mulheres em trabalho de parto, desde que seja do desejo das mulheres, né? Então, nós temos a enfermagem, ela pode assistir desde o pré-natal de baixo risco, isoladamente, ou seja, sem precisar do auxílio de outro profissional, né? Pré-natal, trabalho de parto, parto, pós-parto. Chegou! Você caiu, Lili. Mas caiu, se Foi, levantou, ficou tá ótimo. Caiu, levantou, ficou Então, rodando. pois é. E aí, já eu me perdi. Então, gestação de alto risco, o trabalho feito pela enfermagem é um trabalho com equipe multiprofissional. É um trabalho dialogado com os demais profissionais, né? Inclusive, tanto na assistência pré-natal quanto no parto, pós-parto também. Que era gestação de baixo risco, hoje o nome correto é gestação de risco habitual, nós podemos fazer isso de forma autônoma e com segurança para as mulheres que escolhem essa. Aqui tá travando.
Deixa eu ver se é aqui. Ô, mulher, volta, volta, ficou aí. Volta! Até essa internet. Ao vivo é assim, a gente tem que É, saber mas tudo trabalhar com certo. essa ferramenta. Não, ao vivo e onde a gente mora, né? Porque a gente mora perto, né? Mora Pois é. perto e a gente sabe que para essas bandas de cá a internet tem uma coisa estranha que para o lado, né, das regiões mais com melhor poder aquisitivo, não é bem assim. É Mas vamos verdade. lá. Bom, eu gostei que você falou aí que as mulheres elas estão cada vez mais, né, se colocando na posição que ela tem que ter no momento do parto. E observando esse seu comentário, eu lembrei que muitas vezes a gente estuda para abrir um negócio, a gente estuda para se profissionalizar. E quando a gente quer ter filhos, a gente esquece que precisa estudar para passar por todo esse período da gestação, depois da gestação, como faz para educar essas crianças. E quando a gente está com esse pensamento, né, de se preparar com informação boa, apropriada, né, pegar nas fontes certas, a gente consegue realmente fazer com que a mulher tenha esse poder de decidir, de escolher nesse momento tão importante que ela vai passar, né? Aí a próxima pergunta é uma pergunta assim que eu imagino que muitas pessoas que pensam é desejo seu ter um parto em casa, ela também tem aquele medo, né? O medo, a insegurança, porque desde quando o parto foi hospitalizado, é vendido para essas mulheres, essas famílias, uma segurança. Então, parto em casa é tão seguro quanto um parto no hospital? Então, aí eu vou dizer uma coisa que vai ser bem polêmica, né? A construção, eu vou dar uma voltadinha no Gênesis para já já chegar no Novo Testamento. A Tá. construção das maternidades, ela se deu porque havia uma necessidade, isso é a gata aqui, havia uma necessidade de treinar profissionais da medicina. Então, quando Uhum. criou-se a maternidade e o mito de gravidez igual a risco, certo? Por isso que a gente chama hoje de risco habitual, que é o risco de você sair e, enfim, cair um raio, ser atropelado, é isso, né? Para gravidezes que não tem problemas. Então, a maternidade, ela foi criada dentro dessa perspectiva. Isso quem conta é a história da medicina. Tem um livro muito interessante que é a medicalização do corpo feminino. Né? Muito interessante mesmo. Vale a leitura, e aí ela traz isso. Tem um outro texto também que você consegue baixar em PDF, esse que é Bruxas, Parteiras e Enfermeiras. Vale a pena que você conheça um pouco a história da obstetrícia. Então, imprimiu essa ideia, né, de parto igual a risco, e que se tem risco vai para a maternidade. Os estudos apontam hoje que os partos que acontecem nas maternidades, eles para gestantes de risco habitual, portanto, aquela gestante saudável. As mulheres são expostas a mais violência, a mais intervenções. Para o bebê, o risco absoluto é muito pequenininho e o risco relativo depende da condição da mulher, aumenta um pouco. Né? Nós sabemos também que, independente de onde a mulher vai parir, em relação ao bebê, de cada 1000 bebês que nascem, um vai morrer. De cada 1000 bebês de gravidez saudável, um vai morrer e ninguém vai saber a causa. Certo? Então, isso é um dado. Os partos domiciliares, nos estudos brasileiros, e também, especialmente, os estudos europeus apontam que as mulheres têm maior satisfação, menor impressão da dor, menor limiar de dor, menor sensação de dor, melhor falando, né? Tem maior satisfação. E qual é o diferencial? É que ela está na casa dela. Ela está na casa dela, com os móveis dela, com os lençóis dela, com a cama dela, com a comida dela, com a roupa dela. Diferente do hospital. A própria maternidade em si, ela tem cara de hospital, ela não tem cara de um lugar em que você vai
ter seu filho de forma natural. Por isso que é uma grande discussão se existe parto natural em maternidade, porque o próprio ambiente não é naturalizado, né? Então, os estudos apontam que há mais intervenção, uso de soro, orientação para fazer força, né? A pressão na barriga, né, que é o cristelé, que hoje é considerado violência obstétrica, o corte na vagina. Eu não conheço nenhuma equipe de parto por enfermeiras obstetras que realize a episiotomia, que é o corte vaginal. Né? Em alguns lugares, em alguns países, a episiotomia é considerada uma mutilação genital. E nós temos nosso assoalho pélvico que, se a gente tem consciência dele, se ele romper é muito pouco. Né? A gente diz, o assoalho ele foi feito para romper e para não romper. Depende do quanto que você tem consciência desse assoalho pélvico. E tudo isso, né, a gente discute ao longo da gravidez, no período pré-natal. Então, assim, é estranho dizer, né? As mulheres vão se preparar para o parto. Precisa de preparo para o parto. Infelizmente precisa, hoje, no meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, né? Porque tem mulheres também que não se preparam e parem lindamente, porque nós estamos muito distantes da natureza do nosso corpo. Então, esse preparo é, na realidade, um retorno. É, na realidade, trazer à consciência o seu poder enquanto mulher. Porque nós temos o mito de que a barriga, né, é o lugar do céu e a vagina é o lugar do inferno. A barriga protege, a vagina devora esse bebê, estraçalha esse bebê, né? Tem esse mito muito forte. Isso também tem a ver com sexualidade, que é uma outra história, mas que tem uma correlação completamente imbricada com o parto, né? Porque parto é sexo também. São os mesmos hormônios, né? Da relação sexual, do prazer sexual, estão no parto. A diferença é que estão aí 100 vezes, em um volume 100 vezes maior do que na relação sexual. É isso. E falando em o parto ser um evento da sexualidade, a gente pode pensar assim, quando você pensa em você ter esse filho, por esse olhar de um evento da sexualidade, ou um evento familiar, ou um evento da espiritualidade, um evento assim, qual lugar melhor do que a nossa casa, né? Eu imagino que não existe outro lugar melhor. Então, você já falou um monte de coisas, por que parir em casa, né? Você falou um monte, já na próxima pergunta você já respondeu um pouco. Porque tem tantas vantagens de se parir em casa, né? Você disse aí, menos violência, até a indicação de cesárea, né? Cai quando essas mulheres estão parindo em casa. Existem mais motivos, melhores motivos, além desses que você já citou, por que parir em casa? Um porquê bem importante é a mesma resposta da mulher. Por que você quer parir? Que é uma outra coisa. Parto não significa que você é uma super mulher. Parto em casa não é para uma heroína. Eu, inclusive, acho, e eu acredito realmente, que heroínas são as que vão parir no hospital. Porque parir diante daquelas condições é preciso... A mulher ser muito forte, sabe? Porque em casa você está no teu aconchego, você diz o que eu não quero, eu quero comer isso, eu não quero, sai daqui, vai embora, volta, né? Não quero receber ninguém. E não acontece, esse controle não há. Né? Então é preciso ter muita coragem para você entregar o controle do seu corpo para uma instituição e para um grupo de profissionais que na maioria das vezes você não conhece, não tem tanta afinidade, por mais que você conheça o profissional que atendeu você no pré-natal, mas lá não vai ter só ele, né? Então tem um conjunto de outras pessoas que você só vai conhecer na hora. Você vai conhecer na hora no pico da sua intimidade. Então, essa é uma das razões. O que eu vejo das mulheres que têm partos em casa é que elas conseguem, pós-parto, ao longo da trajetória de vida, lidar com os desafios da vida com muito mais potência. Inclusive, a gente encontrei semana passada um menino que já está com 19 anos, né? Um parto que nós assistimos lá em Recife.
E a mãe dele diz, né? Ela disse, eu sinto muito mais força. E esse menino, ele não tem dúvida de nada, ele pensa e vai, né? Então, eu acho que também é uma forma para a criança, porque a gente acredita, né? Várias linhas de pesquisa também acenam para isso, de que a primeira impressão do bebê sobre o mundo é a que fica. Então, o primeiro minuto e a primeira hora ficam, né, na consciência desse bebê. E aí ele leva isso como base para a vida também, né? Então, isso é um aspecto importante dessa escolha. Mas, retorno, né, reforço, não significa que você é uma heroína. Você é uma mulher que, se você tivesse nascido da década de 40, isso não seria novidade nenhuma. Na década de 40, 30, né, nossas avós, nossas bisavós nasceram assim, né? Então, é isso. E aí, ao longo desse caminho, desse tempo, a gente foi aprendendo que não era bem assim. Tem um livro muito interessante que é Para Seu Próprio Bem. É um livro que narra, que descreve, né, o quanto que nós perdemos de autonomia para a medicina tradicional, medicina enquanto área, processo de trabalho, né, tradicional, em que a gente não sabe o que é melhor para a gente. Todo mundo diz o que é melhor para a gente, né? E é isso que o parto domiciliar vem a buscar devolver a essa mulher, né? E aí, no meio do caminho, se ela diz, não, o melhor para mim não é parir em casa, não. O melhor para mim é ir para a maternidade. Aí a gente vai lembrar essa mulher. Você lembra porque que você escolheu estar aqui? Tem certeza disso? Né? De um modo geral, as mulheres dizem isso quando já está próximo do período possível. Mas se ela insiste, a gente obedece, porque ela é quem manda. A gente só segue as ordens. Muito bom. A próxima pergunta é que hoje, como é feito o planejamento para um parto domiciliar e como funciona o parto na hora? Pronto. Quando você escolheu, depois que você decidiu que eu vou querer parir em casa, e agora, como funciona? Como eu me planejo? O ideal é começar a pensar isso desde o começo, começar a fazer pré-natal, mesmo que não seja para você ter um parto domiciliar, mas você tem um trabalho de parto com transferência, por exemplo, começar a fazer esse pré-natal. O pré-natal, por enfermeiras obstetras, vai parecer merchandise, mas não é, porque inclusive eu não tenho equipe de parto, eu apoio uma equipe de parto, mas não sou, né, da equipe, que é a equipe Florescer. Nós temos duas equipes muito boas aqui, que eu muito indico. Uma é a equipe Florescer e a outra é a equipe Respeitarem. Né? São duas equipes muito fortes. Pode procurar aqui no Instagram, né? E de pessoas competentíssimas, tá? Então, o primeiro caminho é começar o pré-natal. Começar no começo, porque o pré-natal feito por essas equipes não é só chegar, medir barriga, auscultar, ver sinais vitais. Começa a se discutir todo o contexto, a trabalhar seus medos, por que você tem medos, a trazer evidências científicas sobre isso, tudo mais. O que é que precisa para um parto em casa? Precisa que more gente em casa. Onde mora pessoas, é possível parir. Para que você tenha ideia, já aconteceu pela equipe Florescer parto dentro de um container, né, no meio do mato. Né, de um modo geral, se faz uma rota, né, de que esteja a, no máximo, 30 minutos da maternidade mais próxima, preferencialmente a maternidade de alto risco, porque quando necessita realmente transferência, nós precisamos de ter um tempo hábil. Tem que ter água encanada, né? Preferencialmente energia, mas não é determinante, mas preferencialmente água encanada ou água tratada. As pessoas quererem. A gente lembra sempre, né, as mulheres que escolhem que parto não é show, não é um espetáculo, né? Que você transaria na frente da sua mãe, da sua tia, da sua irmã, tarará. Porque a gente associa sempre parto a sexo. E se você não faz isso, não precisa ter um monte de gente lá assistindo, porque você precisa se sentir muito presente, né? Celulares desligados. E é isso. Comida, em especial para a mulher, comida e bebida, né? No plano de parto que se constrói ao longo do pré-natal, vai se construindo isso, o que é que ela precisa, né? O que é que ela quer comer,
ela quer parir na água, ela quer usar a banheira, ela quer usar o chuveiro, né? A gente pede para ter um chuveiro quente ou ter uma boca de fogão que aqueça a água, porque a água quente tem várias pesquisas, relaxa, né? Ajuda muito na questão da dor. E o mais a equipe leva, né? Tem vários instrumentais que leva oxigênio, leva algumas medicações que podem precisar, de um modo geral, se leva e volta com elas, né? Não usa, como ocitocina, por exemplo, né? No caso de hemorragia, não se usa no trabalho de parto, mas se usa no pós-parto se houver hemorragia e para prevenção dela, como a mesma que se faz no hospital. Gases, material, né? Para auxiliar no trabalho de parto. E no caso, vou falar da equipe Florescer, leva-se, os profissionais têm formação em práticas integrativas e complementares, então, o uso de aromaterapia, o uso do rebozo, né, que é um tecido muito utilizado nas parteiras mexicanas, né, e práticas de massagem, tudo isso para ajudar essa mulher a passar por esse processo da melhor forma, não só ela, né, que é um destaque também. Desde o pré-natal se faz o pré-natal do companheiro, então, o companheiro ou companheira. Então, essa pessoa, o pré-natal não é só da mulher, né? Essa outra pessoa que ela elege quanto parceria nessa gravidez e para esse parto, ele também, ou ela, é assistido pela equipe, né, seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde. Show. Tudo anotando aí, né, gente? Porque não é simplesmente como vou parir em casa e que dê tudo certo, né? Orar para que dê tudo certo. Não, tem todo um aparelho. E agora, quando você sabe se você é elegível para ser um parto domiciliar? É para todo mundo parto domiciliar? Você falou aí, né, que não é uma heroína e também como é? Como é que eu sei que eu posso? Então, primeira coisa é que você não tem que ter fator de risco. Eu vou falar quem não pode, né? Mulheres hipertensas, mulheres diabéticas, né? Mulheres com patologias já reconhecidas, não pode. Mulheres que desenvolveram hipertensão ou diabetes na gravidez, como por exemplo pré-eclâmpsia, não pode também. Né? Mulheres que têm alguma doença de base, aí vai depender muito da doença. Então não devem passar pelo parto domiciliar. Porém, podem ser assistidas por enfermeiras obstetras, né, qualificadas que vão acompanhar essa mulher, né, não só no trabalho de parto, mas no puerpério. Então, são mulheres de risco habitual, gravidez saudável, pode ser a primeira, a segunda, a terceira, enfim, gravidez, né, desde que você esteja com pressão normal, com ausculta normal, sinais vitais normais, o bebê com crescimento normal, né, tudo isso. Então, são partos que a gente chama gravidezes de risco habitual, né? É o que corresponde de cada 10 mulheres, 9 são gravidezes de risco habitual. Independente de ser gorda, ser magra, ser alta, ser baixa, né? Isso não é o mais importante. Eu sou esse tipo de gestante, né? De risco habitual. E desde a minha, acho que segunda gravidez, acho que primeiro foi a minha doula que falou assim, vamos agora no parto domiciliar. E eu, legal, acho que talvez. Mas aí veio a pandemia, aí eu engravidei. Aí eu disse, nossa, agora eu quero parto domiciliar. Não só por conta da pandemia, mas eu já tinha esse desejo. Com essa pandemia, o desejo floresceu ainda mais. E por eu não ter nenhum risco, né? Eu acho que eu estou apta, né? E a minha médica, no dia que nasceu o Benjamin, ela na mesma hora falou assim, o próximo já pode ter em casa. E eu toda animada, bora. Agora já passou por tudo, né? Já passou pela me experiência. Sinto muito confiante, já me sinto, com certeza. E agora eu queria perguntar uma coisa assim, como você estava falando, e se eu não sou essas mulheres elegíveis, né? Se eu não posso ter um parto normal, ou eu não quero, eu não me sinto confortável com a opção de um parto domiciliar. E aí, como fica bom para essa mulher que mesmo assim quer ter uma experiência de parto boa? Então, né?
Digamos que você tem uma pressão alta, que você já tinha pressão alta anterior, né? A hipertensão é a primeira causa de morte no Brasil, morte materna, segunda hemorragia. Aí a gente vai ver como é que está o controle dessa pressão. E vai ser acompanhado. Digamos que você é uma hipertensa e que está tudo bem. Sua pressão, embora hipertensa, está controlada. Chegou no final do trabalho de parto e não desenvolveu pré-eclâmpsia. Porque desenvolvendo pré-eclâmpsia, que não é só hipertensão, pode-se agravar no final e você ter que induzir o parto. Isso pode acontecer. Certo? E aí a gente dá, graças a Deus, a gente tem a tecnologia que protege a mãe e o bebê. Mas digamos que você é uma hipertensa, controlada, né? Quer um parto normal, hospitalar, porque aí não pode ter, o que é que pode acontecer? Você vai entrar em trabalho de parto, como entraria, vai para a maternidade, aí você vai para a maternidade com a enfermeira, obstetra, que vai estar lá acompanhando você. Né? Isso é uma possibilidade. Se é uma diabetes controlada, tal, você pode entrar em trabalho de parto em casa, né? Ficar um tempo, pouco tempo, não dá para sair em período expulsivo, né? Ou próximo do período expulsivo, em seguida vai para a maternidade. Né? O importante é você passar pela experiência e conhecer, e fazer um bom diálogo com o médico, porque lembra que falei no início, que é um modelo chamado modelo colaborativo de cuidado, em que nós temos médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, enfim, né, toda a equipe multiprofissional à disposição dessa mulher. Né? E aí é essa prosa que se faz com um profissional médico que atende pré-natal de alto risco e traça a melhor estratégia, né? E é isso que se faz. Então, eu acho que toda mulher tem direito a ter um parto respeitoso, né? E se escolhe uma cesárea? Ah, mas eu quero ter uma cesárea porque eu não lido com isso bem, tarará. A primeira coisa que eu vou dizer é que a dor da cesárea é muito maior do que a do parto. Porque na cesárea não tem produção de endorfina. A primeira coisa é essa. Depois que cortou, que passou anestesia, você não tem produção de endorfina. O parto tem. Porque o corpo não vai produzir uma dor de vida, que é a dor de trazer a vida, que você não suporte. E você tem muita endorfina, muita ocitocina, né? Muita dopamina ali, né? Nessa produção hormonal. Então, muitas vezes a mulher sente dor, mas vem em seguida a endorfina, né? Numa cesárea, é conversar com o profissional médico, né? Tanto o obstetra quanto o pediatra, para fazer uma cesárea o mais... Né, que seja melhor a experiência possível, né? Apagar a luz um pouco, deixar na penumbra, não é deixar tudo escuro, mas deixar na penumbra, né? Trazer o bebê para o colo da mãe imediatamente, né? Não deixar a mãe em cruz, né? E é isso, eu acho que isso é possível de ser negociado, sabe? Isso é tranquilo, a depender do profissional, né? É isso. Então, vamos dando continuidade. E agora falando um pouco do que para muita gente é tabu, quando se fala em parto domiciliar, é a questão de que se é arriscado. Eu vou estar me arriscando a vida do meu bebê, se eu ficar e não for para o hospital, porque o hospital é um lugar seguro. E às vezes, eu mesma, na minha experiência dos meus 2 partos, se eu não tivesse ido para o hospital, eu ia estar parindo muito bem em casa também, porque a tecnologia que tem lá do hospital não foi preciso no meu caso. Então, se eu tivesse em casa, estaria tudo em paz. Aí a minha pergunta é, esse parto em casa, ele é arriscado? E se acontecer um problema, Vaglânia, como é que funciona? É preciso ter aquela ambulância na porta da minha casa? Não. Não é preciso ter ambulância na porta de casa, isso é uma crendice, né? Não precisa. Como eu disse, é uma gravidez de risco habitual, de um modo geral. O acompanhamento do trabalho de parto pela equipe é muito mais intenso do que quando está no hospital. Por quê? Porque no hospital, quando você paga um profissional, principalmente um profissional médico ou uma enfermeira, você tem aí no máximo 1 para 1, um profissional para uma mulher. No parto domiciliar, as equipes trabalham com 2 ou 3 pessoas.
Nunca se trabalha com uma pessoa só. Pelo menos é o que a gente sabe. Isso é obrigatório? Não. Mas há um consenso e um bom senso, né, para se trabalhar dessa forma. Então, você tem 3 pessoas lhe acompanhando ali, né, fazendo a ausculta fetal a cada 30 minutos, né, a cada hora fora da fase ativa, a cada 30 minutos na fase ativa, a cada 15 minutos no final da fase ativa e a cada 5 minutos no período expulsivo. Então, há um controle, né? E há uma observação do que come, do que bebe, do que elimina, de xixi, de cocô, de tudo, de sinais vitais. Então, a gente consegue predizer a presença de risco, né? Porque o que muitas vezes acontece, né? Por que as mulheres morrem? Para você ter uma ideia, né, a maioria das mortes aqui no estado da Paraíba são mortes que nós classificamos no Comitê de Morte Materna como causas evitáveis. São causas evitáveis, quer dizer, a mulher era saudável e ela desenvolveu o problema. E por que ela desenvolveu o problema? Porque ela não foi feito o segmento correto dela. Não foi feito o acompanhamento, né, correto. Então, é isso. Mas digamos que no pós-parto imediato a mulher tem uma hemorragia. Por alguma razão. As equipes estão preparadas para fazer os protocolos de enfrentamento da hemorragia, de controle de hemorragia. E enquanto faz esses protocolos, que significa usar medicação, instalar soro, avaliar, às vezes até colocar um balão, né, uterino para conter hemorragia, como você trabalha com 3... Enquanto 2 estão preparando, a outra está entrando em contato com a rede, né, SUS, por exemplo, com o SAMU, passando o caso e vendo, né, a transferência. Então, vai depender muito. A maioria das transferências que nós sabemos é transferência por desistência. São aquelas mulheres que se cansam no trabalho de parto, às vezes estão muito desconectadas. É por isso que a gente sempre diz, quanto menos gente, melhor a experiência. Tem muita gente olhando, você se sente observada, e o fato de você se sentir observada já altera, né? E muitas vezes é desistência mesmo. Eu não quero mais, tá bom, não aguento, não dou conta, tal. Né? Nós fazemos a conversa, mas também a gente acredita muito, né, na autonomia da mulher. E ela tem autonomia de desistir. A gente põe... Isso é fato, né? Então é isso. Um bebê... Mas pode ser que o bebê precise de intervenções. As equipes, e aí eu vou falar do lugar que eu conheço, né? Que são as equipes que são acompanhadas por enfermeiras obstetras. Essas eu conheço, porque as equipes são pequenas e a gente conhece as pessoas e sempre estão todas em treinamento. Né? Então, as equipes estão capacitadas para fazer reanimação neonatal, por exemplo. Os primeiros passos da reanimação. Não se intuba, não pode intubar um bebê em casa, por exemplo, mas essa é uma etapa muito posterior. Há um conjunto de ações que se faz antes. E que na grande maioria dos bebês tem uma resposta positiva, o bebê consegue recuperar essa adaptação, essa má adaptação, né? Se recuperar dessa má adaptação. Então, isso é uma questão importante. Não, com isso, eu estou dizendo que hoje... Aí eu vou falar desse lugar de enfermeiras obstetras que assistem partos domiciliares. A gente não chega só com a oração, como dizer, só com o rezo e com o chá. O rezo e o chá é importante se for importante para a mulher, tá? Mas chega com 3 malas que podem ser utilizadas mediante uma intervenção. Na maioria das vezes não precisa, só precisa de panos e ponto, né? Mas se precisar, está lá. Que é o diferencial das parteiras tradicionais, né? Que as que são treinadas para isso muito bem, mas a grande maioria não é. Certo? É isso. Eu estou adorando, porque eu tinha tantas perguntas e a maioria delas você já está respondendo em várias respostas. Como, por exemplo, quando você pensa em um parto domiciliar, muitas vezes as pessoas acham que é um parto desassistido. Pelo contrário. É muito mais assistido, pelo que eu ouvi das suas palavras, né? Quando você pensa assim, num hospital, quantas mulheres estão parindo naquele hospital naquela noite que você está? Então, uma equipe, não é porque ela é mal
que ela não estava todo o tempo com você, é porque a demanda que ela tem que atender, né, é muito grande. E outra coisa que você falou já nessas últimas palavras suas, a questão da dor, né? Muitas vezes as mulheres acham que por estar parindo em casa, elas vão sentir mais dor, e pelo contrário, pelo que você está conversando, muitos estudos já apontam que os hormônios eles estão lá para ajudar a mulher nesse momento da dor. Outra coisa era quem compõe a equipe. Você começou já falando que tem o enfermeiro obstetra, então não são pessoas simplesmente... Opa, desculpa. Não são qualquer pessoa, né? Tem que ser profissionais da saúde, da área da saúde. Então, é enfermeiro, obstetra. Quem são essas pessoas que compõem a equipe? Então, quem é que pode assistir partos, né, domiciliares e partos de um modo geral? Tá. Nesta ordem, né? Médicos obstetras, enfermeiros obstetras, obstetrizes, médicos de família e comunidade com capacitação para assistência ao parto, parteiras tradicionais. Aqui na Paraíba, eu desconheço equipes formadas por médicos obstetras, né? Eu conheço equipes formadas por enfermeiros obstetras. Então, quem compõe as equipes de enfermeiros obstetras e enfermeiro generalista? Por que tem enfermeiro generalista? Que é quem faz a circulação, né? Que é quem organiza, né, a bolsa, que né, se está precisando, pega isso para mim, pega aquilo. Então tem um enfermeiro generalista, né, de um modo geral são as pessoas que estão fazendo capacitação em enfermagem obstetra, e é isso. Eu acho que as equipes não têm doulas, porque há um entendimento de que a doula é uma escolha da mulher, e se a mulher quiser ter uma doula, está tudo bem, está ótimo. E se ela não quiser ter, se ela se sente confiante, também está tudo bem. Né? É uma escolha da mulher. A doula não faz parte da equipe, faz parte da escolha da mulher. Né? É uma tecnologia que a mulher toma a mão. Ótimo. Mais perguntas você já respondeu aí, porque eu também ia fazer essa pergunta. Se ainda assim eu preciso de uma doula, né? Vai depender de se você quer. Você escolheu ter. Vai depender. Né? Enfermagem é a profissão do cuidado. Como formadora, né, eu sou professora na UFPB, nós formamos para o cuidado. E o cuidado de enfermagem obstétrica significa massagear, significa caminhar com essa mulher, significa vocalizar com ela, significa dançar, né? Significa ofertar comida, significa levar para o chuveiro, significa verificar sinais vitais, ausculta, todo o conjunto de tecnologias, usar o rebozo, enfim, né? Significa tudo isso. Então, é esse o papel que a enfermagem faz. Muitas vezes não faz no hospital, porque o dimensionamento de pessoas é muito pequeno para a quantidade de demandas. Se a gente tivesse o triplo de enfermeiras obstetras, provavelmente a gente teria, né, uma melhor assistência. Mas a gente não tem, principalmente aqui na Paraíba, né? Principalmente aqui, que é vergonhosa a quantidade de enfermeiros obstetras nas maternidades atuando, porque também vale o registro. Se você atua como enfermeira obstetra, não dá para estar fazendo práticas de enfermeiro generalista. Não é possível, porque toma tempo e você acaba deixando de estar com a mulher que você precisa fazer um monte de coisa, abrir horário, enfim, um monte, né, ver burocracia, né? É um desperdício dessa tecnologia importantíssima que é a enfermagem obstétrica, né? E é considerada a profissão, o padrão ouro da assistência obstétrica de risco habitual. Qual é o padrão ouro? Enfermeiras, obstetras e obstetrizes. E é uma outra vantagem que eu posso ver quando se trata de um parto domiciliar, é você ter mais um olhar para você. As pessoas da sua equipe estão lá para você, né? Mesmo as pessoas ainda pensando em muitas desinformações quanto a não ter um parto em casa, eu vejo que há mais vantagens para se ter esse parto em casa. E aí eu pergunto para você, Baclânia, existem desvantagens? E quais são, se existem essas desvantagens? Existe sim.
Primeira coisa que existe é não se leva uma UTI para maternidade, para a casa da mulher, né? Tem um recurso limitado, certo? Então não se leva a UTI. Por exemplo, a gente tem AMBU para RN, né? Essa equipe tem AMBU para RN e para adulto, mas não se faz intubação, que é o que eu já falei, uma etapa bem posterior. De um modo geral, né, você cumpre, né, outras etapas antes. Então, essa é uma questão. Uma outra questão é somente mulheres de risco habitual e a termo que podem, né, parir em casa. Certo? Aí a gente exclui já um monte de gente que às vezes tem um desejo muito grande, mas são hipertensas, etc e tal. Uma outra questão é que o risco absoluto ele é discretamente maior para o bebê. Inclusive, esse risco absoluto ele é questionado, porque a pesquisa utilizou os partos acidentais, que é o que você comentou, né? Uma mulher que para em casa é considerado desassistido, pode ser um parto acidental. Eu não gosto dessa expressão desassistido. A não ser que a mulher esteja sozinha em casa. Mas se ela está com a vizinha, com o companheiro, ela foi assistida pelo companheiro, né? Nós fazemos isso parir há 6 milhões de anos. Então, 6 milhões de anos atrás, 5 mil anos atrás, não havia obstetrícia, né? Não havia medicina obstétrica, enfermagem obstétrica. A medicina obstétrica tem 400 anos. Isso não significa que a gente vem nascendo nos últimos 400 anos. Significa que faz 6 milhões de anos que a nossa existência aqui nessa Terra, né, nesse planeta, e que a gente fazia isso sem precisar da ajuda de ninguém. Aí alguém diz, mas morria-se muitas mulheres. Morria. Que mulheres morriam? As de alto risco. Não há alteração no número de mortes de mulheres de baixo risco. Por incrível que pareça, hoje há. Porque muitas vezes as intervenções que são feitas, independente da categoria, tem enfermeiro que faz intervenção equivocada, isso é fato, né? Não é a maioria, mas tem enfermeiro da atenção básica que faz umas intervenções equivocadas, como há médicos que fazem como a fisioterapeuta e tudo mais. Então, muitas vezes, as mulheres têm uma vida normal, engravidam e desenvolvem uma patologia, às vezes por uma intervenção. É o que a gente falou de morte evitável, quando eu falei no começo. O que é a morte evitável, né? Mulheres que eram saudáveis e que desenvolveram a patologia. E essa patologia foi desenvolvida por uma falha na assistência. Então, é olhar para isso, né? Então, há essa desvantagem de que nós não temos o aparato da maternidade, uma UTI, mas há, né, recursos para o que teria numa maternidade de risco habitual, ou uma maternidade de baixo risco. A desvantagem é essa, né? E se pensar também assim, quando uma mulher que vai parir no interior, por exemplo, onde não tem uma maternidade com UTI, com todos esses equipamentos, essas tecnologias, antes dela ser transferida, vai se cuidar, né, para que ela faça essa transferência em segurança. O mesmo que acontece se você está em casa, os cuidados que ela pode receber antes de ser transferida, para chegar lá e receber os cuidados mais específicos, vão ser feitos, né? E quando se falou do bebê, aí eu tinha aqui umas perguntas. Quando nasceu, né, após o bebê ter nascido, ainda assim, ele precisa ser levado para o hospital? E como é feito para registrar esse bebê? Muito bom. Então, não precisa. Se o bebê só vai sair de casa para o hospital se ele apresentar alguma alteração que não foi possível resolver. Tem uns bebês que às vezes nascem com desconforto respiratório. O que é que a gente faz? A gente aquece, seca o bebê, aquece bem, né, deixa ele em contato pele a pele e na maioria das vezes ele se recupera. Né? Então tem bebês assim, tem bebês que não se recuperam, mesmo fazendo o conjunto de intervenções, eu citei algumas, né, não todas, precisa ir para a maternidade. Quando é um bebê que nasceu bem, porque lembrando, gravidez de risco habitual, com trabalho de parto seguido, né, com tudo tranquilo, ausculta boa, contração boa, no tempo certo, tudo bem? Presta-se os cuidados imediatos ao bebê, que são secar, colocar em contato pele a pele, esperar o cordão parar de pulsar, né? Esperar a placenta dequitar para poder cortar o cordão,
né? Deixa a gente, as equipes ficam 2 horas na casa, no mínimo 2 horas na casa da mulher, observando as 2 horas, que é o que se chama período de Greenberg, né? Um período de risco aumentado para hemorragia. Isso deveria acontecer no hospital, não acontece. Não. Olha o problema, não acontece. Você pariu, saiu a placenta, leva você para o quarto e ninguém vai te ver. Né? Isso aconteceu comigo e eu queria ir embora. Eu disse, eu tô boa, porque se eu tivesse com problema, eles tinham voltado aqui, nem voltaram. Então, o trabalho de parto não termina com o nascimento do bebê, nem com o nascimento da placenta. Né? Espera-se essas 2 horas, que é o que nós chamamos pelo um treinamento chamado Morte Zero por Hemorragia Pós-Parto, são as 2 horas críticas para o risco de hemorragia. Então, fica lá, em seguida, se a família deseja pesar esse bebê é pesado, é medido. Se não, isso é feito com 24 horas, porque quanto menos intervenção num bebê que acabou de nascer, que acabou de chegar ao mundo, lembra que eu falei no início da nossa live, de que esse bebê fica com a impressão, essa primeira impressão do mundo para o resto da vida? Então, a gente tenta fazer o mínimo de intervenção possível, com 24 horas, né? Retorna à casa dessa mulher, se faz o teste da oximetria, que é o chamado, né, o vulgo teste do coraçãozinho, faz o teste do olhinho, preenche a declaração de nascido vivo, a mesma, ou melhor, a semelhante à da maternidade. Aí eu só posso falar das equipes por enfermeiros obstetras, as demais eu não sei, mas eu acho que pega também. Há um cadastro que é feito na Secretaria Municipal de Saúde, é um direito, está no Estatuto da Criança e Adolescente, né, no ECA, que é o direito ao registro, né? E aí há um cadastro lá, as equipes têm um cadastro no município, o município dispensa essas DNVs, né? É dado uma via à mulher, uma via fica no prontuário, porque existe prontuário como existe prontuário em hospital. Isso é um preceito legal da profissão, né? Como de qualquer outra profissão da saúde, medicina, fisioterapia, nutrição, as pessoas que assistem precisam ter esse prontuário, né? Então, há também um prontuário de pré-natal, trabalho de parto, assistência ao RN, puerpério. E uma via da DNV fica com a família vai em qualquer cartório e registra como registra, enfim, normal. No pós-parto, as equipes, até onde eu sei, né? Então, eu vou falar das equipes que eu conheço, né? Que é a Respeitare e a Florescer, faz acompanhamento com 24 horas, uma segunda consulta em torno do 3º e 7º dia, é a família quem escolhe, uma com 15 dias e outra com 30 a 45. Né? A de 24 horas, o foco é no binômio, na vinculação e na assistência ao RN. A segunda, de um modo geral, acontece na apojadura do leite, porque essa fase, né, da questão da amamentação é muito séria, né? E aí as equipes têm consultório em aleitamento materno. Com 15 dias a gente vai ver como é que está essa adaptação, né, dessa nova mudança desse bebê, que ele tem um pico de crescimento, né? E com 45 dias a gente vai conversar se a mulher deseja ter outros filhos imediatamente, se não deseja, o que deve ser feito. E aí a gente conversa sobre planejamento reprodutivo, né? Como fazer, né? De um modo geral, como é que se diz? O esclarecimento sobre o DIU, né, que é uma tecnologia super importante, que salva vidas, que reduz gravidez indesejada, que não é abortivo, né? E, enfim, então, há essa conversa e o encaminhamento ao profissional especializado que faz isso, né? Então, é isso. Então, é um outro destaque, que a assistência não termina quando termina o parto. A assistência se conclui quando você está no puerpério tardio ou remoto, né? Ótimo. Eu adorei a nossa conversa. Eu acho que o Instagram vai cortar a gente, porque já está bem próximo de uma hora. Mas eu ainda tinha perguntas, não sei se vai dar tempo. Antes que corte, eu queria muito agradecer a participação de Vaglânia, de todos vocês que estão ao vivo. Os comentários, a gente não conseguiu ler, mas eu estava aqui tentando visualizar.
E tomara que tenha ajudado as famílias e os casais e as mulheres, essa live, tirado um pouco dos mitos, esclarecido, né, informado bastante, e que vocês possam compartilhar também a live para outras mulheres, outras famílias. Mas uma última pergunta antes de você Uhum. fechar, é assim, essa pergunta é para eu mesmo aqui, é porque meu marido, ele, como eu posso ajudar ele? Porque acontece, né? Às vezes a mulher está mais corajosa e o marido não concorda. O que a gente pode fazer para ajudar os maridos nessas decisões, para os dois Eu ficarem acabei de no mesmo colocar alinho? aí nos comentários as duas equipes a que eu me referi aqui, que eu acho que vale a pena você olhar o perfil, conversar com essas pessoas, né? Lia, que é uma médica homeopata, também tem uma equipe, mas não trabalha na perspectiva da medicina baseada em evidência, o trabalho dela é lindo, é perfeito, mas é dentro das práticas tradicionais. Eu não sei o perfil dela, certo? Essas duas são de enfermeiros obstetras. Esqueci o que é que você me perguntou. Fala rapidinho para poder responder rápido. Se o nosso marido, Sim, os o esposos, companheiros, companheiro. não concordam, o Olha, que a gente pode fazer? o companheiro, ele está dentro do plano de pré-natal. Tem o pré-natal do companheiro. Então, as consultas são feitas em coletivo, né? A não ser que a mulher queira, deseje, né? E às vezes algumas consultas que a gente faz individual, individual para a mulher e individual para o homem. E vamos construindo isso e vamos esclarecendo as dúvidas e tirando, né? Desconstruindo tabus e tudo mais. A ideia é essa. No trabalho de parto, a gente diz, olha, foca nela, foca na mulher, vai lá, beija, abraça, cheira, né? É isso, porque novamente trazendo para nós o trabalho de parto é o final da relação sexual que começou com a gestação desse bebê. Parto e sexo têm uma relação direta. Né? Então o abraço que ele dá, o cheiro que ele, né, que a mulher capta desse companheiro ou dessa companheira é muito importante. Então o companheiro também é cuidado, né? O teu marido, teu companheiro vai ser cuidado também, né? Desde o pré-natal até o pós-parto, para você ter uma ideia, nos prontuários existe lá uma avaliação da adaptação desse homem à paternidade. E se ele não está bem adaptado, há estratégias para promover essa adaptação ou para um encaminhamento ao profissional, porque também é um momento de crise para o homem, né? Não é só para a mulher, é para a família como um todo, né? Então entra isso, entra a criança, se a mulher tem outros filhos, a aproximação dessa criança, né? Porque ela vai estar no trabalho de parto, provavelmente, se for do desejo. E é isso. E é isso. Aqui em casa eu estava, umas semanas atrás, já estava conversando, né? E eu dizendo ao meu esposo, qual é o seu problema? Por que não? Por que o medo? Por que essa teoria toda? Aí eu hoje achei e mostrei para ele vários, porque ele é bem da técnica, né? Para ele, ele é das exatas. Tem que mostrar dados. E aí eu trouxe dados para ele. Olha aqui. Ele, essa informação aí é boa. Então, agora ele já começou a abrir assim os horizontes. E eu A super gente feliz. sempre pergunta: você gosta de ler ou você gosta de assistir? Se você gostar de ler, a gente dá referência. Livros, textos, artigos, né? Se você gosta de assistir, a gente dá filme, dá vídeos sobre isso, né? Vídeos feitos por pessoas, né, de referência e tal. Porque tem, graças a Deus, hoje, temos muita referência já, produções já, né? Escritas tal. E o homem, num trabalho de parto, ele olha para essa mulher e não há como não se apaixonar. Porque uma mulher em trabalho de parto é uma deusa, é uma diva, é apaixonante. Nós é que fica assim, ó, né? Porque a mulher, ela vai assim como uma flor vai se abrindo. E ela vai abrindo, não estou falando da vulva, estou falando dela, do espírito dela, dos poros dela, da boca, dos olhos. É lindo. Privilégio de quem assiste partos é ver essa transformação. É quase um Gênesis. Alguém comentou aqui, foi me indicado o livro Parto Ativo. Boa, vou anotar Uhum. essa daí. Parto Outra coisa ativo.
Livro Parto Ativo. Outra coisa que me dá uma boa vantagem bem grande para se ter um parto domiciliar, quando eu penso nessa hipótese, essa opção, é a pessoa não precisar se preocupar em ter que sair de casa na hora das contrações, porque para mim foi muito ruim a nossa distância para o hospital, né? Quase 30 minutos, e nesse período de parto, de trabalho de parto ativo, né? Você não tem como estar confortável sendo transportada. Então, para mim, eu acho que é o critério número 1 para se ter um bebê em casa, é não precisar se preocupar com a hora de sair para ir para a maternidade, porque para mim foi uma experiência muito chata, muito ruim mesmo. E essa questão você vai na pausa ativa, né? Isso, eu vou porque eu já sei que é a melhor hora. E aqui em casa, como eu já tenho 2 filhos, a outra questão é que eu imaginei, né? As crianças, né? Elas vão poder participar, elas vão estar. E quem eu quero vai estar, que é o meu esposo, meus filhos, e a doula, e a equipe toda que eu quiser. Isso no hospital não é possível, ainda mais em meio a uma pandemia. Quanto menos gente eles vão tirar e não vai poder fazer tantas coisas como antes, né? Exato. Então, o parto... Só rapidinho, o parto domiciliar no século XXI é um resgate ao parto enquanto um princípio ecológico da existência, enquanto um evento familiar. É isso, não é um evento individual. Né? É por esse olhar, e é por isso que as equipes trabalham, para devolver à comunidade, à sociedade, o parto enquanto ecologia da vida. É por aí, né? Hoje a gente escuta muitas pessoas acham que o corpo da gente tem problema, né? E esses novos maneiras de ver o parto domiciliar está trazendo de volta esse protagonismo mesmo da mulher, do nosso corpo, como algo pronto e eficiente. A internet está caindo aqui. Será que caiu para todo mundo? Eu queria só que voltasse para a gente dar o tchau. Alguém pode responder aqui nos comentários se caiu para todo mundo? Marcela, fala aqui para mim, por favor. Acho que ela saiu para entrar de novo. Vamos ver se ela consegue se conectar novamente. Então foi só Vaglânia que caiu, né, gente? Mais Doce Torta tá falando aqui. Não caiu para todo mundo. Então eu acho que foi com ela a internet. Vamos trazer ela de volta aqui. Deixa eu ver se ela consegue se conectar novamente. Ó, ela tá perguntando. Eu que caí? Foi. Então, se eu cair, me levantei. Porque eu tô com medo de encerrar e a gente não vai ter que se despedir. Queria que você deixasse as palavras finais para todo mundo. Eu já tinha até começado. Então, o que eu quero agradecer, Lília, a você, né, por essa oportunidade de falar desse tema que eu acho uma delícia, né? É um tema que eu pesquiso desde a residência, eu amo. Já deixei aqui os 2 perfis que eu acho muito interessantes, são pessoas que eu conheço e indico, né, a equipe Florescer e a equipe Respeitare, para quem quer um trabalho com enfermeiras obstetras baseado em evidência científica, e para quem quer a perspectiva de um parto dentro da perspectiva mais espiritual e tal. Não posso falar de como é, porque eu não sei, mas que tem essa pegada, né, que é interessante. E também tem a Casa da Lua Cheia, que eu acho muito interessante. Não sei se Lia está atendendo, mas é uma pessoa linda, tem um trabalho maravilhoso. E é isso, eu acho que as mulheres têm que construir isso, né? Construir e retomar o protagonismo que nos foi tirado, em especial no século passado. É um resgate a esse protagonismo, né? Meu corpo, minhas regras, minhas escolhas. É isso aí, muito obrigada e um beijo para todo mundo que está até aqui. Obrigadão, você foi maravilhosa. Como sempre, admiro muito você como profissional, como mulher, como qualquer referência que você tem. Eu sou muito honrada dessa noite, essa conversa com você.
E boa noite, pessoal. Obrigada. Até outra live. Qualquer hora a gente volta. Tchau. Cheiro, tchau.